Eu vi uma pergunta aí, mas que mapa vocês levavam? Mesmo as viagens que eu fiz com o Olinto depois da volta ao mundo, a gente sempre se orientou com mapa de papel. A gente Isso nunca eu levou tava GPS. perguntando. A primeira vez que a gente levou um GPS numa viagem foi quando a gente atravessou o Salar do Uyuni em 2015, né? A gente não usa GPS para se orientar. E muito menos Google Maps, essas coisas de mapa de celular, a gente não usa. A gente vai com um mapa de papel e vai pedindo informação. Com relação ao mapa que a gente usa, a gente costuma procurar o melhor que a gente conseguir encontrar, né? Então, a gente já comprou mapa que é feito na Alemanha. A própria viagem que a gente fez para a Bolívia, a gente levou o GPS para se orientar no celular, mas a gente tinha um mapa inteiro da Bolívia, que tinha vários erros. Hoje em dia, a gente se auxilia com o Google Earth. A gente olha, mas a gente não usa no momento da viagem. A gente olha, então tem esse caminho, vamos ver se vai dar para passar ali. Né? Porque muitas vezes aquele caminho que você viu no Google tem porteira fechada, tem tantas coisas, a estrada pode estar em más condições, tem tantas coisas que podem impedir o teu caminho por aquele lugar que não dá para usar só isso como referência de roteiro. Ao contrário, se você consegue um bom mapa, ele vai ter as estradas públicas e aí você vai poder passar por ali. Então, voltando, aqui no Brasil é difícil encontrar bons mapas. Tem aqueles do IBGE bem antigos, que são antigos, então eles não estão atualizados. E quando é para outros países, você eventualmente consegue mapas que vêm da Alemanha, mapas que vêm de outros países. No Irã, o Roberto deu um mapa para gente, né? O nosso amigo italiano ele mas comprado na Europa, né? um mapa para nós, até que estava bem decente, assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa com ele. E assim, É que é mais prático, assim, a gente acha mais prático trabalhar com mapa. E outra, o mapa, ele é totalmente seguro. Ele pode molhar, ele pode cair, entendeu? Ninguém rouba de você, geralmente ninguém vai roubar igual quer roubar um celular, né? Você pode abrir, você pode mostrar para as pessoas. Aí você pega aqueles países com aquelas letras horrorosas, né? Aqueles nomes desgraçados, você não consegue nem pronunciar. E não precisa ir longe. Você pega o mapa da Alemanha, da Holanda, tem 20 letras e 2 vogais lá no meio, né? Você não pronuncia aquele negócio. Você tem que mostrar para a pessoa, eu quero ir para essa cidade, entendeu? Você mostra para o cara se entende. Então, é sempre muito mais prático o mapa do que o celular. Você pega o celular, você entrega o cara já enfia a mão no meio dele e já passa para outro aplicativo. Aí aí você volta para você, aí tem que dar zoom in de novo, é um horror. E aí você está dependendo de bateria, depois se está chovendo pra caramba, você precisa saber onde é que você tem que virar, você não vai tirar o teu celular porque não é prova d'água, né? Aí vai indo, assim, um monte de risco que o mapa não tem. Então é uma segurança absurda. Agora, tem um outro fator que é o seguinte também, era muito mais complexo para mim viajar na Alemanha, que tem 1 milhão de estradas, do que na Índia. Eu cheguei em Delhi, peguei a Ruta 3 e fui subindo até chegar no Himalaia. Não tem muita estrada. A mesma coisa na Bolívia, não tem muita estrada. Não é um negócio que você está sempre olhando ali, enchendo o saco. A gente postou recentemente no nosso canal do YouTube 2 vídeos falando sobre a utilização de mapa em comparação com o celular e em comparação com o GPS. O próprio GPS. A gente, até para fazer, por ter essa proposta de que as pessoas se orientem através de mapas e do guia, a gente não disponibiliza os arquivos de GPS, mesmo porque eles estão com todos os nossos erros. A gente vai com o GPS ligado para depois desenhar no mapa. Não é para os dados que a gente coleta no guia, os números não vêm do GPS, porque o GPS não é tão preciso quanto o odômetro que a gente usa. O odômetro é muito mais preciso que é conectado na roda. Só para eu concluir, e daí, então, essa linha do GPS, nossa, é cheia de erro, ela não é editada, ela é só uma base para a gente depois fazer o mapa plano do guia. Então, a gente não disponibiliza. No nosso Wikiloc tem as linhas que a gente viajou, a linha que a gente viajou pelo Irã. É tudo zoado, é tudo largado também lá. do jeito que a gente captou na hora. Assim, a gente acabou pegando, mas assim, só porque a gente pegou, sabe? Sem nenhum objetivo mais concreto, a não ser de disponibilizar para as pessoas mesmo. Então, a nossa proposta é que as pessoas hoje vivenciem essa forma de orientação com coisas analógicas, porque a gente se desenvolve com isso, né? Hoje em dia tem gente que não sabe para onde é o norte.
né, pontos cardeais, coisas básicas que a gente aprendia quando era criança, as pessoas têm dificuldade de compreender essa orientação. E isso é muito ruim, porque você está na mão de um equipamento eletrônico que muitas vezes a tua vida está em jogo, você está em risco, né, para achar uma direção, achar um caminho. Aquele negócio acabou a bateria. E você tem que saber se orientar de outra forma. Então, a proposta nossa é essa, que a pessoa se desenvolva nesse caminho também. O que eu ia perguntar, se os mapas físicos, né, que vocês usam de papel, eles são mapas tipo rodoviário ou são aqueles mapas que dá para ver a parte geográfica assim de altitude, como se fosse uma carta, carta geográfica? É mais rodoviário, né? É mais rodoviário porque o cicloturismo a gente acaba pegando uma área maior. Esses com a curva de nível, assim, eles acabam sendo enormes. Quando a gente está fazendo mapeamento, a gente usa mais. Quando a gente está viajando, viagem de aventura, é menos. É menos. Falava assim, se você vê um zigue-zague, 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 pode saber que o negócio é punk, o negócio é subida. Também vocês ensinavam a ler sobre assim, o margear do rio, várias coisas de você pegar um mapa comum e tentar fazer uma leitura humanizada, né, daquilo que está sendo informado ali. Que é o que a Rafa falou, as pessoas assim têm uma informação tão fácil e tão rápido que param de botar o cérebro ali para analisar aquilo, né? Só pega aquilo, vamos por aqui, né? Tá pronto, né? Liga lá o play do aplicativo de GPS, dá o seguir, vai embora e não consegue nem analisar, né? Esse aplicativo seu, tem uma moça lá, não sei se passou por um homem, não sei, mas ele fala virar à esquerda em 300 metros, não tem isso? O roteador do então, GPS. E isso daí não tem para o mundo inteiro. Isso aí são certas rotas que tem. Quando você começa a andar de bicicleta em biboca, você não vai ter ninguém falando para você virar à esquerda e virar à direita. Então, se você tem uma linha, por acaso, que você baixou de alguém e tal, o que vai acontecer? Você vai ter que seguir essa linha andando, conforme você está andando nela. Aí aparece um cruzamento, você tem que ficar olhando ali para ver para que lado você está indo, se está indo para a direita ou para a esquerda, porque eventualmente ele não tem uma carta, o mapa embaixo. Se tem uma fotografia de satélite, vamos dizer, eventualmente você está numa floresta, você não vê aquele cruzamento que você está vendo a olho nu. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar olhando o movimento daquela bolinha. Você passa a viagem inteira olhando para o GPS para ver o movimento da bolinha. Aí você viu a cachoeira, que cachoeira? E a igreja? Também não vi. Mas eu também, a árvore, menos ainda. Entendeu? E aí que tá o problema. Um amigo nosso, um cara que a gente conhece, ele foi com o track log, começou a acabar a bateria. E o caminho estava ficando pior, não conseguia avançar e não conseguia voltar. Porque ele não prestou atenção no caminho. Isso que é um absurdo do mundo. Onde é que a gente vê isso? Quando eu viajava com meu pai, ele guardava tudo. Era o posto de gasolina, a igreja, quantas curvas tinha. E a gente chegava em São Paulo, saía de São Paulo sem nada, né? E hoje, se não ligar o tal do GPS, você nem sabe, você não observa mais quantos quarteirões, se tem esquina, se tem subida, se tem curva. Então é interessante fazer isso, porque quando a gente se desliga do GPS, esses treinos que de vez em quando a gente faz, vamos ficar sem celular, vamos ficar sem GPS, a gente dá uma humanizada no nosso comportamento, porque a gente se acostuma a seguir aquilo que alguém está falando, a voz do GPS, o roteiro que alguém montou e você tem que seguir. Quantos metros eu vou virar para lá e para cá, e muitas vezes você deixa de perceber. Teve uma pergunta aí para trás, que alguém falou assim, a tecnologia, em resumo, a pergunta dizia assim, a tecnologia atrapalha a viagem? Que é o que você estava falando, né? O cara fica tão preso. Tem a pergunta do Leandro Mello ali, ele falou da questão da tecnologia dos registros de viagem, se isso para comentar disso. Sobre isso, né? Isso versus viver a viagem, né? Você ficar preocupado com o registro da viagem e com as tomadas, que seja de GPS ou de fotografias, e perder a essência da viagem no momento, né? Então, só para, assim, enquanto você está dentro de uma cidade grande, que tem um trânsito louco, até é bacana que tenha uma mulher falando com você para virar na frente, para você não ficar preocupado com mais nada. Agora, quando você está na natureza, que você tem justamente que observar a natureza, você não tem outros estresses, e você tem que ficar olhando para o GPS, eu acho uma desvantagem grande, né? Bem grande. Mas vamos lá. O registro de viagem. Isso eu acabei esquecendo de falar, que é uma coisa que mudou absurdamente. Vamos lá, quando eu fiz a volta ao mundo, não havia câmeras digitais mesmo. Quando eu voltei já tinha, mas elas eram ruins. Na volta ao mundo eu já usava uma câmera reflex, que é aquela câmera profissional, né? Eu me achava, era tudo coisa velha, da Alemanha oriental, uma prática lá, trocava de lente, mas era com rosca, você ficava desrosqueando ela que nem um parafuso para trocar de lente. Eu tinha
uma lente de 50mm e um teleconverte, um negócio que fazia ela ficar com 100mm. Então, se tivesse um bicho lá, até que eu trocasse, o bicho já tinha ido embora, né? Mas aí que tá. E eu usava ainda, porque eu era muito metido nessa época já, eu usava slide, chamado diapositivo também. Quem não conhece, não sabe o que tá naquela fotinha que a gente fez o folder aí da divulgação da live, aquilo é um slide. Aquilo é um slide. Porque assim, a fotografia, o filme, que era o rolinho, ele tinha o positivo e o negativo. Então, o negativo a gente transformava em foto. E o positivo era quando colocava naquela caixinha, botava no projetor e aparecia na parede, né? Para quem não é dessa época, não menos isso. Não vai, então, porque você tinha que escolher. Você quer filmar, você quer fotografar para fazer fotografia ou para fazer diapositivo? Então, para fazer fotografia de papel. Então, você pegava aquele negócio, você fotografava, revelava, aquilo era um negativo. Aí você passava a luz por ele, num papel sensível, virava aquela fotografia que você vê. Aí revelava ela e tal. Agora, o diapositivo, não, ele já era positivo. Ele era a mesma qualidade de um filme de Hollywood. É o mesmo tipo de... mesmo tamanho e tudo mais. Então ele era revelado lá, né? E pronto, você passava a luz do projetor e projetava. Era uma coisa maravilhosa, era lindo de morrer. A qualidade dele era absurda. Tanto é que as câmeras digitais demoram muito. Equivale a uma câmera hoje de quase 20 megapixels para ter a qualidade daquele filme. Só que você tinha que escolher, se queria fotografar para a noite, tinha que comprar um filme para a noite. A ASA 400, que hoje é ridículo, né? Aí você queria um filme por dia, aí você tinha que escolher, você preferia Fuji ou Kodak e tal. Era assim. E tudo isso eu tinha que comprar e eu tinha que revelar, porque se a minha câmera quebrasse, desse um pau nela, eu tinha que ver a qualidade do que eu estava fazendo. Se tivesse um pau, talvez saísse todas as fotos feias, eu não vi, se eu mandava para o Brasil para revelar. Ou tivesse entrando luz, estragando tudo. Eu tinha que ir na viagem revelar e depois mandar para o Brasil. E isso era para quem gastou $10 mil na volta ao mundo, era um absurdo de caro. E o diapositivo era caro, e para revelar era mais caro, e tinha país que era muito difícil. Na Índia eu perdi 2 rolos de filme por causa disso. 2 rolos de filme é o que o cara tira fotografia no final de semana. Só que na volta inteira, volta ao mundo, eu fiz 81 parques nacionais, parque estadual, reserva. Eu tirei 1.200 e poucas fotografias, cara. Então, cada fotografia... Em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio de viagem. Então, quer dizer, tem cara que tira isso... A gente faz isso. Hoje assim, a gente faz um mapeamento aí de um mês, é isso aí, 1.000 fotos, né? Mais até. Aí o que acontece? Cada foto minha era pensada. Ou se não era pensado, era pelo menos um registro daquela pessoa que eu encontrei. Era uma só, não tinha história. Então, quer dizer, hoje eu vejo as pessoas saírem correndo para já mostrar e postar naquele momento. E aí que está o grande lance do fácil e do difícil. Quando eu falei que, no fundo, não está nem mais fácil nem mais difícil quando você vai para o âmago da coisa. O que acontece? Para fazer uma foto boa, você precisa pensar. Você precisa planejar alguma coisa, você precisa ter ideia. Se você tira um monte de fotografia, depois você vai gastar o seu tempo escolhendo elas, qual você vai publicar, qual que ficou boa. Eu não tinha isso, eu tinha que pensar muito mesmo. E assim, primeiro viaja, depois você publica, depois você pensa no que você vai publicar e tudo mais. E isso distrai muita atenção. Quando eu estava fazendo a volta ao mundo, eu só ligava para minha família, para falar com eles, quando o país tinha intercâmbio com o Brasil, para poder fazer a cobrar. Eu estava na Índia, eu fiquei quase 6 meses entre Índia e Nepal. Eu liguei uma vez só para minha família, porque era no Natal. Eles não sabiam de nada. Eu estava em Ladakh, tinha peste pneumônica na Índia, ninguém sabia de nada dessas coisas. Estava em região em guerra lá, então ninguém nem sabia. A comunicação era por carta. Imagine, né, tá viajando nessa situação, você ficou mais de 3 anos fora, e a família não recebeu notícia, né, que nem você tá falando.